Há aproximadamente 5 bilhões de anos, uma nuvem de gás e poeira na periferia da galáxia Via Láctea foi comprimida devido à gravidade. Em seu centro surgiu o Sol, e os restantes formaram pedaços enormes de rocha, os planetas e outros corpos. Esse é o Sistema Solar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. Hoje vamos ao quarto episódio da série Por Dentro do Sistema Solar. E hoje vamos falar do planeta Terra, o nosso lar. Bem, como moramos nela, a Terra é o planeta que mais conhecemos, então provavelmente será o maior vídeo da série. Envolve geologia, geografia, biologia, arqueologia, paleontologia, entre outras ciências. Bem, vamos começar pela história. A Terra foi formada há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás, no início do Sistema Solar, resultado da aglutinação de rochas e poeiras. A história da Terra é dividida em éons, eras, períodos e épocas. O primeiro éon foi chamado de Adiano. Tem esse nome em homenagem ao deus Hades, e de fato a Terra era um inferno. A Terra era uma rocha incandescente, vagando pelo espaço. Não havia vida, havia somente erupções vulcânicas e tempestades. Boa parte da crosta era derretida devido à enorme temperatura desse período. O ferro e níquel, derretido por ser mais denso que os demais materiais, afundaram e formaram o núcleo. Havia também enormes colisões com asteroides e planetoides. Em um desses choques, provavelmente se formou a Lua, fazendo com que a Terra perdesse parte de sua massa e se inclinasse a 23 graus. Esse éon durou de 4,6 bilhões de anos atrás até 3,8 bilhões, e não há muitos registros geológicos dessa éon. Mas a Terra esfriou, e as colisões com outros corpos celestes deu uma pausa, permitindo-nos a chegar ao próximo éon, o Arqueano. A Terra no éon Arqueano não se parecia nada com a Terra de hoje. A atmosfera era formada por gás carbônico, metano e hidrogênio. Ainda havia altas tempestades e imensos oceanos. Foi nesse éon que surgiu as primeiras formas de vida, ainda unicelulares. Não havia grandes continentes e a temperatura ainda era acima do que temos hoje. Durou cerca de 1 bilhão de anos, terminando em 2,8 bilhões de anos atrás. A éon Proterozoica iniciou há 2,8 bilhões de anos atrás e terminou por volta de 530 milhões de anos atrás. Esse éon foi caracterizado pela formação de supercontinentes, como a Rodínia. Também houve as primeiras eras do gelo e o surgimento de algas e bactérias que liberavam oxigênio na atmosfera, permitindo a evolução da vida, e o surgimento de seres eucariontes e multicelulares, como os estromatólitos. No fim do Proterozoico surgiram os primeiros quinidários e poríferos. A éon Fanerozoica, apesar de ser a menor das éons, é a que mais acontece coisa. Por isso vamos dividir ela em eras. A éon Fanerozoica começa com a era Paleozoica, por volta de 530 milhões de anos atrás, com a explosão de vida do período Cambriano, onde surgiram os moluscos, equinodermas, anelídeos, trilobites e corais. Também foi quando a vida começou a deixar a água e ir para a terra, com o surgimento dos primeiros vegetais, as briófitas, e mais tarde as pteridófitas. No período Ordoviciano surgiu os primeiros vertebrados, os peixes. No Devoniano surgiu os anfíbios e no Carbonífero os répteis. Durante a era Paleozoica houve 4 grandes extinções em massa: a extinção Cambriana, Ordoviciana, Devoniana superior e a Permiana, que extinguiu completamente os trilobitas e foi a maior extinção que ocorreu na Terra. Essas extinções juntas foram responsáveis por extinguir quase 90% da vida que existia até então.
Mas a natureza já tinha a receita para se fazer vida, e o que sobrou deu origem a novas espécies. Durante a era Paleozoica, havia um supercontinente, a Pangeia. Na era seguinte, a era Mesozoica, iniciou com a natureza tentando recuperar a vida no período Triássico e a explosão dos grandes répteis no período Jurássico. A era Mesozoica foi marcada pelo surgimento dos mamíferos, aves e os dinossauros, além das gimnospermas no Triássico e as angiospermas no Cretáceo, passando de vegetação rasteira para imensas florestas. O supercontinente da Pangeia foi dividido em dois, Gondwana ao sul e Laurásia ao norte. Porém, ao fim do período Cretáceo, houve a segunda maior extinção, a extinção KT, ou KPG, onde um meteorito atingiu a Terra, onde hoje é a península de Yucatán, no México, extinguindo os dinossauros e boa parte da vida na Terra. No Mesozoico, houve também uma outra extinção, a Triássico-Jurássico, matando boa parte dos anfíbios. Na era seguinte, a era Cenozoica, temos o domínio dos mamíferos. Na era Cenozoica, a Terra atingiu seu formato atual, com os 5 continentes. Houve também a formação dos Andes, Alpes e Himalaia, e houve também diversas eras do gelo. Na era Cenozoica, podemos ressaltar a evolução do homem, desde o primata, há 50 milhões de anos atrás, até o surgimento do Homo sapiens sapiens, cerca de 250 mil anos atrás. Bem, agora vamos aos dados sobre a Terra. A Terra é o terceiro planeta depois do Sol. É um planeta telúrico, ou seja, rochoso. Sua distância até o Sol é de 152 milhões de quilômetros no afélio e 147 milhões de quilômetros no periélio. Seu período orbital é de 365,23 dias terrestres, com uma velocidade orbital de 30 km por segundo, e sua rotação dura 23,93 horas. A excentricidade da órbita terrestre é de apenas 0,016, uma órbita quase circular, e seu eixo de rotação inclina-se a 23,44 graus. Na Terra possui um satélite natural, que chamamos de Lua. A Terra é o mais denso planeta do Sistema Solar, com densidade média de 5,51 gramas por centímetro cúbico. Tem massa de aproximadamente 6 sextilhões de toneladas e um volume de 1.080 km cúbicos. Sua aceleração gravitacional é de aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado, e seu diâmetro equatorial é de 12.756 km, dando uma circunferência de aproximadamente 40 mil km. A Terra não é exatamente uma esfera, é um geóide. A temperatura em sua superfície varia entre menos 69 graus nas regiões mais frias da Antártida e chega até 58 graus. Sua atmosfera é composta por nitrogênio, oxigênio, argônio, vapor d'água, dióxido de carbono, neônio, hélio, entre outros compostos. Há fenômenos climáticos, como chuvas, tornados e ciclos bioquímicos interessantes à vida, como o ciclo da água, do oxigênio e do gás carbônico. A Terra é um dos únicos corpos celestes conhecidos por conter água líquida. Isso, unido com o fato de ter uma temperatura não muito alta e não muito baixa, e ter uma atmosfera espessa e inerte, faz com que a Terra seja uma incubadora perfeita para a vida. A atmosfera da Terra é bastante espessa e tem 5 camadas principais. A camada mais externa é a exosfera. Possui espessura de 1.000 km. Nessa região, há pouquíssima pressão atmosférica e é basicamente composta por hidrogênio e hélio. Abaixo da exosfera, temos a termosfera. Na termosfera, a temperatura aumenta com a altitude, chegando até 1.500 graus. Mas a densidade de matéria é tão baixa que nem sente-se essa temperatura elevada. Nessa camada é onde situa-se as auroras e onde orbitam os ônibus espaciais e a Estação Espacial Internacional. A aproximadamente 100 km de altura, situa-se a linha de Kármán, onde se define o limite entre a atmosfera e o espaço exterior. A termosfera começa a 85 km e termina a 650 km. Na região abaixo, entre 50 km e 85 km, está situado a mesosfera. A temperatura diminui com a altitude e é a região onde ocorrem as famosas estrelas cadentes,
que são na verdade meteoroides em combustão. Na estratosfera, que situa-se entre 20 km e 50 km de altitude, é caracterizada pelos ventos horizontais e o aumento da temperatura com a altitude. É onde situa-se a camada de ozônio, que barra parte dos raios ultravioletas incidentes do Sol. Muitos aviões a jatos voam nessa região devido à estabilidade, além dos balões meteorológicos. A camada mais baixa é a troposfera, com altitude média de 17 km, onde a temperatura diminui com a altitude. É a camada onde ocorrem os fenômenos meteorológicos que comumente vemos. Abaixo da atmosfera, temos a litosfera. A litosfera compreende na crosta e na hidrosfera. 70% da superfície terrestre está coberta por água. Rios, lagos, mares e 3 oceanos. Apenas 30% da superfície são regiões não submersas, distribuídas em 5 continentes, além da Antártida. Na litosfera é onde se situam as placas tectônicas. A litosfera chega até por volta de 60 km de profundidade. Abaixo da litosfera, situando-se até 2.800 km de profundidade, está o manto. As placas tectônicas deslizam sobre o manto, onde ocorre a convecção. O material frio próximo à crosta, por possuir uma densidade maior, desce, aquecendo-se e sobe novamente, reiniciando o ciclo. O manto é formado por silicatos de ferro e de magnésio derretidos. A temperatura pode chegar até 2.500 graus. Cerca de 67% da massa da Terra está contida no manto. Indo de 2.900 km de profundidade até 6.370 km, está o núcleo, formado por duas partes. O núcleo exterior é totalmente fluido e com temperatura entre 3.000 e 3.500 graus Celsius. O núcleo externo gira mais rápido que a rotação da Terra. Unindo esse fato com o fato de conter materiais condutores, gera um enorme campo magnético que protege a Terra dos ventos solares. Apesar de ser imenso, o campo magnético terrestre é fraco, mais fraco que um ímã de geladeira. O núcleo interno é formado por ferro e níquel, que mesmo estando a uma temperatura de 5.000 graus Celsius, é sólido. A solidez do núcleo interno vem do fato da alta pressão, que impede que, mesmo com essa temperatura, os materiais derretam. Bem pessoal, esse é o nosso mundo, o nosso lar. Planetas como a Terra, com as condições exatas para conter vida, não são comuns, ainda mais vida inteligente. Por isso temos que cuidar muito bem dele. Estamos vivendo uma nova era de extinção em massa, a extinção do Holoceno. Muitas dessas extinções foram causadas pelo próprio ser humano. Usamos mais recursos da Terra do que ela pode nos oferecer. Destruímos a atmosfera e poluímos os rios. Temos que cuidar muito bem do nosso planeta, pois o próximo animal a ser extinto pode ser nós. Bem pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram do vídeo, deixe um joinha e se inscreva em nosso canal. Também curta nossas duas páginas, O Mundo da Incerteza e Economia Exata. Bem, até o próximo vídeo.